te detenha e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos sem desvios, agradecidos. Nos proteja, que assim seja, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, o teu auxílio, que sigamos unidos sem desvios, agradecidos. Nos proteja, que assim seja, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Mademoiselle, Madame, Monsieur, bonsoir. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, da segunda-feira à noite. E a vocês que nos acompanham pelas mídias digitais, também, sejam muito bem-vindos e espero que todos possam aproveitar esse nosso encontro que começa nesse momento. Hoje quem faz a apresentação para vocês dos trabalhos sou eu, Wagner Aranha, trabalhador da casa. Hoje a nossa expositora é Angelina Jangiacomo. Está aqui atrás de mim, desculpa. Trabalhadora da casa, com certeza ela tem uma mensagem muito boa, muito importante, para nos auxiliar em nossa jornada, daquele portão para fora. E o tema da palestra dela é o capítulo 28, no trecho Preces Pessoais e aos Espíritos Protetores. O Evangelho, a mensagem e a prece, hoje quem falar para nós é a Fátima Nunes, as vibrações gerais e do passe é a Helena Tamamaro, e as vibrações da água e a prece final é a Derlene. Que todos tenham um excelente trabalho e que possam aproveitar. Só antes de finalizar e passar a palavra para a Fátima, eu vou passar alguns recados da nossa diretoria, que são os cursos que já estão começando, tem alguns que estão aí para se inicializar. Então fica o convite para vocês que estão aqui presentes, para vocês que nos acompanham pelas mídias digitais, né? Que vocês podem vir, esses cursos nesse ano são presenciais. E alguns desses cursos nós temos o grupo de estudo Boa Nova, é um grupo que estuda o Evangelho sequencialmente. Eles pegam na página número 1 do Evangelho, vai até a última página, quando chega lá,
volta para a primeira página e vai assim. Até que todo mundo não passa para o capítulo seguinte ou para o trecho seguinte, até que haja um consenso naquelas pessoas que estão participando do trabalho. Nós temos outro curso que se chama, mas já não é tão com uma característica de curso, que é a Mocidade Espírita. Eles não têm interrupção de férias, de feriado, nada. Eles são constantes. E os encontros deles acontecem sempre aos domingos, a partir das 10h30, aqui em cima na sala Edgar Armon. É no último piso. E esse curso é voltado àquela faixa de adolescência, a partir dos 16, 17 anos, até os 90, 100 anos. É tudo aceito, sem problema nenhum. Nós temos o Principiante Espírita, que já começou no início do mês de fevereiro, mas ainda dá tempo, porque foram só 2 aulas que aconteceram e dá para tirar a diferença. Esse curso só está acontecendo no primeiro ano, aos sábados, às 15h30. É só vir e procurar a sala, que também é lá na Edgar Armon. Não, desculpa, Principiante Espírita primeiro ano é aqui embaixo no salão, aos sábados, desculpe. Agora também vai começar no dia 7 de março, que é uma terça-feira, ou tem 3 turmas desse curso, no sábado, 11 de março. Na terça-feira, nós temos às 20h15 ou às 14 horas, sempre às terças-feiras. E ao sábado, às 14 horas. É o curso chamado Ciclo Básico de Espiritismo, onde são apresentados os conceitos básicos a respeito do Espiritismo. É um curso rápido, 4 meses, onde a gente passa os conceitos iniciais para você poder acompanhar talvez melhor as nossas palestras, porque de repente se fala em desencarne, usa-se alguns temas, às vezes, aqui na frente, que a pessoa ainda não está preparada para poder a compreensão daquele termo. Não é nada do outro mundo, é simplesmente aprender o termo que significa ele, né? Temos o curso de Educadores Espíritas, que esse é para pessoal voltado na área de educação, que começa em março, dia 7. E ele é às 20 horas, que tem só 20 vagas disponíveis. É um curso pequeno, um curso mais fechado. E a evangelização infanto-juvenil, que começa agora no dia 5 de março, das 9 às 10h30, mais ou menos, que é a hora que termina o trabalho aqui do salão. Que vai para as crianças de 2 até os 15, 16 anos, para depois de 16 anos já ir para a Mocidade Espírita. São vários grupos, várias turmas que são preparadas, de acordo com a faixa etária, é transmitido para elas os conhecimentos do Espiritismo. E também eu gostaria de divulgar para vocês que a casa tem um trabalho chamado Encontro Amigo, apoio aos enlutados. Para aqueles momentos em que os nossos queridos nos deixam, vão para o outro lado, né? E a gente às vezes balança um pouquinho, precisa de um apoio. Esse trabalho acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Porém, ele só está sendo executado através do computador, através da plataforma Zoom. Então, nós temos um ID e uma senha para acesso. Para quem tiver interesse, precisar, mesmo vocês da internet, é só ligar para a nossa livraria, nos 2296-8080, ou então nós temos alguns cartazes nos murais, aonde tem esse ID e essa senha. Tá ok? Um bom trabalho agora para todos. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Instruções dos Espíritos, mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os Espíritos superiores. Item 10. Nos mundos felizes,
as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com a justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Mensagem, o livro, ainda hoje, de Chico Xavier. Nascemos, crescemos, vivemos, morremos, tornamos a renascer e assim sucessivamente, repetindo o ciclo que vai se tornando cada vez mais perfeito e maravilhoso, à medida que nos aperfeiçoamos e dirigimos nossa antena para o bem, o infinito e Deus. E assim, envolvidos por esse ambiente de amor, de paz, já com as nossas anteninhas ligadas a Jesus e a espiritualidade de luz desta casa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos abrir os nossos corações para escutar o que a Angelina preparou com tanto carinho sobre os ensinamentos de Jesus. Que possamos permanecer assim, com todo esse amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite não está legal não, gente. Vamos melhorar isso. Vamos começar de novo. Boa noite a todos. Viu como sempre pode melhorar? É sempre uma alegria para nós estarmos aqui na nossa Casa de Paz e Amor. E agradecendo a toda a equipe, a Heleninha, pelo convite. É uma alegria para nós estarmos aqui reencontrando tantos rostinhos conhecidos. Eu trabalhei durante 8 anos aqui nesse trabalho, então revê-los é uma alegria imensa, não é? É sempre muito, muito bom. E a gente vai já agradecendo e pedindo a Jesus que esteja conosco, não é? Jesus Cristo que nos prometeu que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele ali estaria entre elas. Então, podemos acreditar que Jesus Cristo está conosco em mais esta noite. Então, neste capítulo 28, eu vou falar hoje dos itens 11 ao 29. Então, nesse capítulo, ele vai falar do poder transformador da prece. E para se falar em prece, nós precisamos entender primeiro, então, o que é a prece. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec então indaga dos espíritos qual é o caráter geral da prece. E olha lá as respostas dos espíritos. A prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é aproximar-se dele. Olha que bênção. É pôr-se em comunicação com Ele. Pela prece, então, nós podemos fazer 3 coisas.
louvar, pedir e agradecer. Olha que bênção, hein? Então, e aí muitas pessoas perguntam, por que que muitos acham que para orar nós precisamos ter uma fórmula, uma receita pronta, para que essa prece chegue até o nosso Pai? E aí nós vamos entender que isso é completamente natural. Vem ainda da ideia de que fazíamos antigamente de Deus. No começo, então, nós imaginávamos um Deus dentro dos fenômenos da natureza. Nós evoluímos um pouquinho e passamos a ver Deus como uma personalidade vingativa, um Deus que punia seus filhos, que punia os nossos atos. Aí, então, chega Jesus Cristo e nos apresenta um Deus. E ele apresenta para nós um Deus de justiça, um Deus de amor, um Deus de bondade. E a doutrina, então, a doutrina espírita, então, ela complementa, nos mostrando um Deus infinito em todos os seus atributos. Por isso, muitas pessoas ainda estão presas às fórmulas. Abençoada doutrina espírita, que demonstra para cada um de nós ser mais importante o coração falar do que as fórmulas, do que as repetições, do que as adorações exteriores. Nada disso vale. André Luiz, então, ele nos fala que existem lá nas cidades espirituais, mais especificamente ele está falando em nosso lar, que lá existem departamentos especializados na recepção e atendimento da prece dos encarnados. Olha que maravilha! Tem lá um setor que recepciona a chegada de todas as preces. Não é? E aí eles vão, então, se incumbir de levar cada uma ao seu verdadeiro dono. Essas são as maravilhas de Deus, não é? E Jesus Cristo, gente, ele, aqui na Terra, ele foi o maior servidor. Ele, através da prece, das suas conversas com o nosso Pai, ele foi nos ensinando que junto com a prece, ela tem que estar entrelaçada com o trabalho no bem. Isso é maravilhoso. E na questão 660, também do Livro dos Espíritos, tem lá uma pergunta de Kardec. Ele pergunta assim: a prece torna o homem melhor? Os espíritos então responderam: sim, porque aquele que faz preces, mas sabe, gente, aquela prece com fervor, aquela prece que sai do coração. Quando ele pede para resistir às tentações do mal, então Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais, em momento algum, é recusado, quando nós pedimos com aquela sinceridade. Não fica absolutamente nenhuma de nossas preces perdidas no espaço. Não ficam. Elas são todas acolhidas, analisadas, recebemos ou não o que pedimos, de acordo com o merecimento ou com o passar do tempo. Tem coisas que nós pedimos, mas que não são para agora. São mais para frente um pouquinho, quando nós estivermos um tantinho mais preparados para receber aquilo que pedimos. Mas todas as nossas preces são ouvidas. E tem outro também. Muitas vezes nós pedimos algo e recebemos outra coisa, porque era o que era mais importante para nós naquele momento. E nós também podemos fazer preces para os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores. Vocês sabiam disso? Nós podemos agradecê-los
por toda ajuda que prestam a nós e podemos fazer preces pedindo ajuda a eles. Que bênção! E nós todos temos um espírito protetor. Todos nós temos. E esse espírito protetor, esse anjo guardião, ele se liga a nós a partir do nosso nascimento. E vai nos tornar, então, sobre a sua proteção por toda a nossa encarnação. E ele vai cumprir junto de nós a missão de um pai junto a seu filho. A missão de conduzir-nos ao caminho do bem, ao caminho do progresso, através das provas que nós temos que passar na nossa vida. E esse espírito, ele fica feliz quando vê o nosso progresso. Ah, como eles ficam felizes! Mas também eles se entristecem quando nós sucumbimos. Mas nos dão sempre uma nova oportunidade. Eles não desistem de nós. E nós podemos também fazer preces, pedir ajuda para afastar espíritos maus que se vinculam a nós. Nós podemos pedir ajuda? Podemos ou não? Sim, claro que nós podemos. Mas vamos então nos lembrar que os espíritos maus só vão encontrar satisfação à sua perversidade, se encontrarem em nós a sintonia. E para afastá-los não basta pedir, nem tampouco ordenar. É preciso tirar de cada um de nós o que atraiu aquele espírito. Na verdade, gente, os maus espíritos, esses espíritos ainda um pouquinho endurecidos, eles farejam as chagas da nossa alma. Como as moscas farejam as chagas do corpo em decomposição. Assim como nós cuidamos da higiene do nosso corpo, para evitar que os vermes, as bactérias, nós também devemos limpar a nossa alma. Sim, limpar a nossa alma. Deixarmos de atrair os maus espíritos. É fácil isso? Não é fácil. Nós ainda, cada um de nós convivendo aqui, num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é ainda um pouco difícil, mas não é impossível. E ele vai nos falar ainda que nós vivemos num mundo cercados de espíritos maus. Olha que interessante isso. As boas qualidades do nosso coração nem sempre protegem contra as tentativas, mas nos dão forças para resistir-lhes. Não tem como nem a gente dizer, eu não tinha como fugir. Nós temos. Como estamos todos mergulhadas aqui nesse planeta Terra, esse planeta lindo, quem aqui discorda? O planeta Terra é um planeta lindo, com seres humanos maravilhosos. Uns nem tanto, mas existem pessoas boníssimas no planeta Terra. Olha a bondade de Deus. Preparou esse planeta Terra para nos receber. Nós, espíritos ainda imperfeitos, mas ele teve todo esse cuidado, que é o cuidado de um pai. Nós não preparamos um quartinho lindo para receber o nosso filho? É assim que Deus faz conosco. Preparou o planeta, encheu de belezas, cores 1000 para nos receber. Pensa que você caiu aqui no planeta só porque tinha espaço? Sinto muito te informar. Não, tudo foi planejado. Nós não estamos aqui por acaso, não. Tem toda uma programação para nossa reencarnação. Para que nós estejamos aqui hoje, mas muitas equipes espirituais, familiares nossos, trabalharam para nós estarmos aqui. Por isso, o valor da nossa vida. Olha que importância! Nós somos seres importantíssimos na criação de Deus. Importantíssimos.
E os nossos instintos ainda maus são os resultados, né, de nosso espírito, e não a nossa constituição física. Caso contrário, então, o homem estaria livre de qualquer responsabilidade. O nosso aprimoramento depende de nós, mas nós sempre podemos contar com a ajuda dos bons espíritos. Nós podemos pedir, então, para resistir a uma tentação. Gente, quem aqui nunca foi tentado? Pode falar para mim que eu quero saber. Quem nunca sofreu uma tentação? Todos nós sofremos. É ou não é verdade? Pode falar para mim. Quem sofreu uma tentação que eu quero saber? Ó, o senhor foi corajoso, o senhor falou a verdade. Ninguém tem coragem de erguer a mão, o senhor está de parabéns. Tem gente aí que já quer levantar logo as duas, né, gente? Fala a verdade, né? Então, nós podemos sim pedir para resistir a uma tentação. Lembrando sempre que todo mau pensamento pode ter duas fontes. A própria imperfeição da nossa alma ou uma grande influência que está agindo sobre nós. Tem muita gente aí que gosta de jogar a culpa lá na influência, né? Não quer assumir a responsabilidade. Muitas vezes somos nós próprios. Muitas vezes nós estamos, sim, recebendo influência espiritual, né? Portanto, então, quando surge em nós um mau pensamento, nós podemos imaginar, então, que um espírito malévolo está nos incitando ao mal, ao qual somos totalmente livres para ceder ou para resistir. Porque todos nós já sabemos o caminho do bem e o caminho do mal. Únicos inocentes, por enquanto, são as criancinhas. Por enquanto, não é? E nós temos, então, essa grande oportunidade de receber, então, esses amparos espirituais, essas visitas dos nossos mentores, quando nós fazemos essas preces. Que nós recebemos essa visita do nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, que vai combater, então, por sua vez, a má influência. E espera, então, com uma ansiedade muito grande, que nós tomemos a melhor decisão. Já que nós sabemos distinguir, então, esses caminhos. Os caminhos retos, o caminho da luz, que nos levam aos ensinamentos de Jesus. E a nossa hesitação ao mal, em fazer coisas ruins, é a voz do bom espírito, que se faz ouvir, então, pela nossa consciência. Quando você hesita, eu devo ou não devo fazer? Na dúvida, nós sabemos, não se faz nada. Quando começa aquela hesitação, é que você não deve fazer. Porque aí já está desperto em nós a nossa consciência. Essa é fantástico. E algo também que nós não devemos nos esquecer é de agradecer pela ajuda espiritual que nós recebemos. Muitas vezes nós falamos assim: nossa, que boa ideia eu tive. O mentor lá do lado, coitado, ele intuiu, ele ficou ali semanas tentando passar algo para nós, e nós vamos levar toda a conta do bom ato. Gente, eles não ligam para isso, não ligam. Já estiveram aqui, já passaram por tudo que nós passamos aqui, eles sabem do nosso comportamento. Então nós precisamos agradecer a eles. Para que nós acertássemos algo, nós fomos ajudados sim. Porque, afinal de contas, nós não somos tão inteligentes como nós pensamos. Muitas das vezes, as soluções vêm à nossa mente, que rumo tomar, que caminho seguir. A espiritualidade está sempre nos ajudando. Nossos mentores, quantas vezes nós desviamos um caminho em que algo ruim ia acontecer para nós? Não é? Então são eles nos alertando, nos orientando.
E em quantos momentos da nossa vida, então, nós precisamos de alguém em quem confiar, para nos dar um conselho, para nos orientar em algo que nós precisamos fazer. Nós podemos, então, pedir um conselho, uma ajuda, através da prece? Nós podemos? Podemos. Quando nós estamos nesses momentos de incertezas, nós podemos pedir sim aos espíritos que nos protegem o direcionamento, para que eles guiem os nossos pensamentos para o bem. Para que tenhamos a clareza da melhor atitude a tomar. Nos momentos, então, das nossas maiores aflições, é que nós recorremos a Deus, pedindo, então, que Ele nos realize favores aqui na terra. Ele pode nos conceder, quando se tem um objetivo útil, um objetivo sério. Não, muitas vezes, sobre o nosso ponto de vista, que nós só estamos vendo o presente. Nós nem sempre vemos o lado ruim do que nós desejamos. Ver o lado ruim do que nós desejamos, como seria bom para cada um de nós. Porque, gente, vamos falar a verdade. Nós temos desejado cada coisa. Fala sério. Aí, ó, tá todo mundo concordando. Então, vamos pensar bem nisso. Então, Deus que vê, né, o que é de melhor para nós e só quer o nosso bem, ele então pode recusar-nos. Ele pode recusar-nos, como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. A gente não gosta disso, não é? Mas é assim. Transformar os nossos atos, nossa boa conduta moral, que é a verdadeira prece. Isso é que é a verdadeira prece. E eu vou aqui para um momento que eu achei muito especial, que eu separei para todos nós. Deixa eu colocar aqui tudo na posição certinha para a gente não atrapalhar. Olha lá, acendeu a luz. Gente, olha os obsessores, está vendo? Vou te falar, você pensa que a gente não ora? A gente ora. Lá no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier por Emmanuel, Saulo, ele está lá planejando apedrejar Estevão, achando que ele era um seguidor de Jesus. Sem saber, então, ele não sabia que Estevão era irmão de Abigail, que era a noiva de Saulo. Então Saulo, achando que estava cumprindo a lei, para dar o exemplo, porque ele era um seguidor de Jesus, Saulo, então, combinou todo aquele apedrejamento de Estevão. E convidou, então, Abigail para que fosse assistir a essa cena. Abigail, então, diz a Saulo que ela não iria, que era uma cena muito forte, não é? Então, ela iria somente no final. Claro, Abigail, ela era uma moça delicada, com princípios nobres. Aquela cena toda seria muito difícil para ela. Então, quando Abigail chega e vê aquele homem ali no chão, ela se aproxima e reconhece na imagem daquele homem o seu irmão Gesiel. Ela diz então a Saulo: esse é o meu irmão. E Saulo, então, desesperado para evitar um mal maior, uma multidão ali que estava ouvindo, ele pede então que os seus criados levem o corpo de Estevão para um cantinho mais reservado. Abigail, então, ela coloca a cabeça de Estevão no seu colo. E ali eles passam, então, a conversar. Gesiel a reconhece. E ele, então, lhe fala para que ela não guardasse nenhuma mágoa de Saulo. Porque da mesma maneira que ele serve a Israel, ele serviria também a Jesus. E ele, sabendo que estava morrendo, ele pede a ela que fizesse a prece dos aflitos
e agonizantes. Aquela prece que eles oravam enquanto viviam ainda na casa dos pais. E Abigail com o coração tão sofrido. Um momento muito difícil para Abigail. Ela então se enche de amor. Com os olhos em prantos, ela começa a prece assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança. Porque muitos acham... gente, perdi. Da alegria. Vou achar, peraí. Aqui, achei. Estava muito bom. Aqui, ó. Nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da inquietude, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa, na paz imortal. Que Jesus Cristo, esse nosso mestre, esse nosso amigo de todas as horas, interceda junto a toda a espiritualidade, quando elevarmos ao Pai a nossa prece de socorro, a nossa prece de louvor, a nossa prece de agradecimento. E que seja Ele que continue conosco por toda a nossa noite. Que estejamos todos nós amparados e unidos com essa espiritualidade amiga, hoje e para todos sempre. Que assim seja. E assim, depois dessa belíssima explanação da nossa irmã Angelina, que nos calou profundamente os nossos corações, vamos aproveitar esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior e vamos já nos preparando para o momento do passe, enquanto os médiuns já vão se posicionando. Amigos espirituais médicos já estiveram nos escutando a cada um de nós, para que possamos assim receber essa transmissão fluídica de passe de cura. Então vamos todos nós elevando o nosso pensamento até Jesus, aos mentores espirituais que comungam conosco, e vamos receber o passe diretamente nos nossos corpos físicos, perispíritos e espíritos, banhando assim os nossos centros de forças com muita energia positivada, desde o nosso coronário, passando para o frontal, indo para o nosso laríngeo, para o nosso cardíaco, vamos para o nosso solar, do esplênico, descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, vamos atingindo o bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos permanecer no coronário, enquanto os nossos médicos especialistas, que aqui estão, vão dando um direcionamento de fluidos energéticos em cada um de nós.
Vamos assim recebendo toda essa emanação fluídica de paz e amor, de paz e de cura. E vamos assim, com outras equipes espirituais, de índios, pretos velhos e caboclos, os evangelizadores, e vamos assim direcionar os nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos até lá, reunir toda a nossa família no Evangelho do Lar, para que assim possamos receber toda a ajuda necessária junto ao nosso lar e toda a nossa família, para que todos possam receber toda a ajuda necessária e vão fazendo uma limpeza fluídica e psíquica em cada ambiente do lar. Aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que nos é mais problema, vamos vibrar intensamente. Vamos agradecendo intensamente com essas equipes espirituais e vamos também com outras equipes orar intensamente agora com os nossos socorristas, os nossos batedores da espiritualidade, indo até a região do litoral norte. Vamos vibrar intensamente para que os irmãos espirituais possam levar a nossa contribuição amorosa de paz e amor junto àquela região, para que todos nós possamos servir de conduíte de vibrações amoráveis junto àquele local. Vamos vibrar intensamente pelo nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, vibrando intensamente para que cada estado, cada cidade possa receber do anjo Ismael a vibração amorosa, ajuda necessária para que nosso país continue firme e forte na sua jornada evolutiva, pois um dia seremos a pátria do Evangelho. E vamos também para além fronteiras, vibrando intensamente com Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra, para que assim possa levar a nossa contribuição de vibrações amoráveis junto à região da Turquia, da Síria, da Ucrânia, da Rússia e de tantos outros países onde haja problemas da natureza e que possamos vibrar intensamente para o nosso planeta Terra, que está passando a fase de transição planetária, e assim, elevando o nosso padrão de oração, para que Jesus possa espargir toda a sua paz, todo o seu amor, toda a sua proteção, e que continue segurando o nosso planeta, que um dia será de regeneração. E voltando aqui para o Paz e Amor, vamos vibrar intensamente para as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados, onde contém tantos nomes, e as equipes especializadas levam toda a ajuda necessária a tantos nomes que são colocadas. Vibrando também para Crepade, Caspage, e que o Paz e Amor continue forte e firme, altaneiro na sua trajetória evolutiva, dando assistência espiritual junto a tantos encarnados e desencarnados, e agradecendo por termos a nossa casa de oração, que possamos continuar todos juntos, fortes, firmes, valorosos, altaneiros, na trajetória da nossa reforma íntima, da nossa caminhada de vida, com muita paz, com muito amor. E assim, vamos partindo para a vibração das nossas águas, juntamente com a nossa companheira Dirlene. Que Jesus nos abençoe. E assim,
envolvidos ainda nesta vibração serena, intensa que se fez entre nós. Nós vamos acompanhando os nossos amigos espirituais, trabalhadores das matas, das florestas, dos rios, que recolhem dali todos os eflúvios, todas as plantas, sementes, todo o bálsamo necessário para a fluidificação das nossas águas. E assim vamos mentalizando os vasilhames que trouxemos juntos conosco, ou aqueles que estão lá em nosso lar, o nosso filtro, as nossas jarras, e depositando nestas águas todo o bálsamo para a fluidificação deste líquido abençoado. Vamos mentalizando também as caixas d'água dos hospitais, dos asilos, das creches, das casas de detenção, das penitenciárias. Que nos hospitais, em cada leito, haja um recipiente para cada paciente que ali está. E que estas águas todas possam receber esses eflúvios que a espiritualidade amiga leva até cada um deles. Vamos mentalizando também as águas que seguem para os nossos irmãos nesta situação das enchentes, dos desabamentos. Que todas essas águas que esses irmãos possam receber estejam abençoadas, fluidificadas, reenergizadas pela espiritualidade amiga. E assim nós vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais que nos ampararam e que nos auxiliaram durante toda esta noite. Por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita de paz e amor. Que possamos regressar aos nossos lares em segurança, em paz e em muito equilíbrio. Que possamos sair daqui muito mais fortalecidos do que quando chegamos. Sempre confiantes no amor infinito de Deus por todos nós e no caminho do bem, do amor e do belo. Que Jesus nos abençoe e nos envolva. Que assim seja. Graças a Deus. Antes de a gente deixar o salão, eu gostaria de exibir para vocês, são 2 minutinhos, um vídeo de convite à evangelização infantil. 1 minutinho só que eu vou disparar ali, tá? Evangelização Infanto-Juvenil 2023. É nosso dever levar os pequeninos para o caminho seguro e iluminado da evangelização infanto-juvenil, para a transformação educativa através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Preparados na espiritualidade, aguardam receber a sementinha em seus corações, que fará a diferença nessa e nas próximas reencarnações. Com a terra de seus corações preparada, temos que lançar as sementes antes dos 7 anos, pois depois dessa idade a terra tornar-se-á ressequida e a germinação ficará mais difícil. Regando a cada semana com os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita, expressando e sensibilizando com a arte pura, que é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Com as atividades da evangelização, assimilam os ensinamentos, facilitando a aplicação no dia a dia. Evangelizadores e família, contribuindo para a formação do homem evangelizado, que há de penetrar a alvorada de um novo milênio de alma liberta e coração devotado à construção da sua própria felicidade. E este ano teremos uma novidade, a volta do ciclo A, crianças de 4 a 6 anos de idade. Cooperemos com Cristo na evangelização do homem de bem, tarefa que nos foi confiada em nome do amor.
Muito obrigado pela atenção e até a próxima semana. Uma boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.